sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, verso 3 até o verso 6. Se você tem uma Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia, abra comigo para Efésios, lá no Novo Testamento, já chegando aí no finalzinho da Bíblia, perto do final da Bíblia, depois do livro de Gálatas, ou a carta aos Gálatas, você vai encontrar a carta aos Efésios. Efésios 1, do verso 3 até o verso 6. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Nós temos usado os cultos de quarta-feira, aproveitado, na verdade, esta é a palavra, aproveitado os cultos de quarta-feira para pregarmos sobre o tema seguros e firmes. Que segurança tem aqueles que creem em Jesus, né? E esta segurança, meus amados irmãos, fala sobre a grande salvação que nós temos, a grande salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. E então, este tema, seguros e firmes, está falando sobre isso. Como Deus nos proporcionou, por meio do seu Filho, esta segurança eterna, que cada um daquele que coloca sua fé em Cristo Jesus obtém. Amém? Nós iremos encontrar na palavra de Deus algumas palavras como a palavra eleição e também a palavra predestinação. E entre muitas outras palavras como essas. E muitos não entendem estas palavras e outros também não conhecem esta palavra no contexto bíblico. Mas estas palavras, irmãos, elas estão na Bíblia, elas estão na palavra de Deus. Elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e nós devemos ouvir acerca delas. Nós devemos entender o que quer dizer estas palavras e tirar lições para a nossa vida. Amém? Semana passada nós falamos sobre a eleição. Esta palavra eleição, no contexto bíblico, se refere à escolha soberana de Deus. Nós falamos que esta palavra está tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Talvez não a palavra, mas o sentido de eleição. Nós falamos também sobre a bênção da doutrina da eleição. E também falamos o lado prático da doutrina da eleição. Essa doutrina deve nos levar à humildade, porque não foi nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu primeiro. Essa doutrina da eleição também deve nos levar à santidade, a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique a Deus. Hoje nós iremos falar sobre predestinação. Uma vez, meus irmãos, que a eleição se refere ao ato da escolha, a predestinação diz respeito ao fim da escolha. Uma vez que a eleição se refere ao ato da escolha de Deus, a predestinação diz respeito ao fim dessa escolha. Tanto que a palavra predestinar significa destinar com antecipação. Destinar com antecipação.
Então, aquele que Deus escolheu na sua soberania, Ele também predestinou o seu fim, o seu destino. Então, essas duas palavras diz respeito ao começo da vida cristã e ao destino, ao alvo da vida cristã, para onde estamos caminhando em Cristo Jesus. Amém? Mas nós precisamos, irmãos, entender algo de grande importância, que a verdade da eleição e também da predestinação não anula a verdade do livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio nós iremos falar a semana que vem. Mas precisamos ter isso certo na nossa mente. A verdade da predestinação e da eleição feita por Deus não anula a verdade do livre-arbítrio de cada indivíduo. Cada indivíduo escolhe. Ele tem livre acesso a escolher o que ele quer para a sua vida. Amém? A primeira lição que eu gostaria de colocar no coração dos irmãos acerca da predestinação está no versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Veja o que diz aí. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 2: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que nós aprendemos da palavra de Deus acerca da predestinação, de que a palavra de Deus vai nos ensinar de que os que estão em Cristo, eles estão predestinados à vida eterna. Então a palavra de Deus nos ensina que os que estão em Cristo Jesus, eles estão predestinados à vida eterna. Que maravilha! Amém? Que maravilha! Que bênção! Paulo está dizendo aqui, pela vontade de Deus, aos santos. Quem é esses santos que Paulo está escrevendo? Quem são esses santos que ele está direcionando esta carta? Que ele está tratando desse assunto? Senão aqueles que foram separados em Cristo, senão aqueles, meus irmãos, que foram santificados em Cristo. Quando Paulo está escrevendo aos santos, ele está falando de uma santificação aqui posicional. O que é uma santificação posicional? Diz respeito à nossa nova posição em Cristo Jesus. Nós fomos em Cristo Jesus justificados, nós fomos declarados retos em Cristo, a palavra de Deus nos ensina isso, livre de culpa e de merecimento de castigo. A justificação faz isto conosco por meio de Cristo. A santificação posicional, ela nos torna sãos. Significa que os nossos pecados foram todos perdoados em Cristo Jesus. Aos santos são aqueles que tiveram os seus pecados perdoados. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. O único produto, eu não sei se eu posso usar essa palavra, o único meio de termos os nossos pecados perdoados é o sangue de Jesus. Então, quando Paulo diz aos santos, ele está dizendo àqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus, por aqueles que já receberam o perdão de Jesus sobre as suas vidas. Então, Paulo está escrevendo aos salvos, aos santos. Versículo 5, ele vai dizer: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade. Note que no começo do versículo ele está dizendo, e nos predestinou. Esse pronome nos se refere a todos os moradores da cidade de Éfeso? Não. Aos crentes que visitam, que frequentam aquela igreja que está na cidade de Éfeso. Então ele está dizendo que os predestinados são aqueles que estão ali, e nos predestinou. Mas veja o versículo 3 também. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Versículo 4, como também está falando aos salvos, aqueles que já tiveram seus pecados perdoados. Veja o versículo 6, para louvor da sua glória, de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então nós aprendemos aqui que Paulo está falando aqueles que já foram salvos. Os nos é os que pertencem à igreja de Cristo Jesus. Amém? Então esta carta foi escrita àqueles que tinham ouvido, aqueles que creram no Evangelho e foram redimidos e selados pelo Espírito Santo de Deus. Então note que esses versículos que nós olhamos, ele diz claramente aquilo que Cristo faz na vida de todos aqueles que recebem Ele como Salvador da sua vida. É obra de Cristo, é o trabalho de Deus. Então, os predestinados, os que estão em Cristo, estão predestinados para a vida eterna. Você sabe para onde você vai quando você partir deste mundo. Nós não precisamos, obviamente que nós temos aí alguns receios da morte. Talvez a maneira como nós iremos partir daqui nos assusta. Nós ficamos um quanto tanto meio preocupado com isso. Mas o nosso destino após a morte, aqueles que estão em Cristo não precisam se preocupar. Nós, em Cristo Jesus, nós somos predestinados à vida eterna. Viver para toda a eternidade com Jesus Cristo. Você já está em Cristo, você que está cultuando a Deus conosco, você já recebeu Ele como seu Salvador? Pense sobre isso hoje à noite. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, sobre predestinação, é que a Bíblia ensina que os que estão em Cristo serão adotados por meio de Cristo. Veja o versículo 5, o que diz: e nos predestinou para filhos de adoção. Olha essa palavra, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esta palavra adoção aqui, amados irmãos, é o relacionamento do que estão em Cristo com Deus Pai. Essa palavra adoção, ela é fruto do nosso novo nascimento em Cristo Jesus. Nós fomos regenerados por meio de Jesus Cristo. Esta palavra regeneração significa que Cristo começou uma nova vida em nós. Nós fomos regenerados, tanto que João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Uma nova vida em Cristo Jesus. Então a regeneração é uma nova vida que Ele começou em nós. Agora a adoção, porém, é um ato divino
por meio do qual alguém que já é filho gerado é colocado agora na posição de um filho adulto. Como que é isso, né? Então nós nos tornamos filhos por meio da regeneração. Agora a adoção é alguém que já é filho, mas agora por meio da adoção ele é colocado na posição de um filho, mas de um filho adulto. Nós vamos entender isso claramente lá em Gálatas 4. Vamos lá? Veja o que Gálatas 4 vai nos dizer. Gálatas 4, de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7 diz assim: E digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O que acontecia, amados irmãos? Antes de Cristo Jesus, nós éramos como um menino desprovido de maturidade. E pelo fato da gente ser desprovido de maturidade, nós estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos deste mundo. Nós éramos governados por regras e por prescrições. Nós estávamos debaixo de tutores e curadores. Quem eram esses tutores e curadores sobre a nossa vida? A lei. O que faz o tutor e o curador? O tutor e o curador, ele cuida da criança herdeira até ela chegar na fase adulta, para que assim ela possa usufruir dos seus direitos e deveres. A lei nos levou até o pé de Cristo. Os irmãos entendem? Antes de Cristo nós estávamos debaixo desses tutores e curadores. Ela nos levou ao pé de Cristo. A lei, ela nunca foi para salvar-nos. A lei foi para nos conduzir sempre a Cristo Jesus. Agora, quando Cristo veio, nós temos a posição, mas não de um filho menino. Agora nós temos uma posição de um filho adulto. Por quê? Porque nós não precisamos mais de tutores e nem de curadores. Agora, através de Cristo, nós não temos impedimento à nossa liberdade e também nós já podemos usufruir da nossa herança. Mas antes de Cristo, nós estávamos debaixo da lei, que era o nosso tutor e o nosso curador. Mas agora em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos imediatamente gozar da nossa liberdade e da nossa herança que temos em Cristo Jesus. Amém? Aquilo que a lei não pôde fazer em nós, Cristo fez por nós. Louvado seja Deus. Amém? Oh, irmãos, que maravilha saber disso, que bênção. Então Paulo vai nos dizer: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Este é o ato já realizado no coração do nosso Deus. E Ele nos dá garantia soberana de que todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo serão adotados como filhos adultos, ou já são como filhos adultos. E estes estarão para sempre com o Senhor. E estes, os salvos, nunca poderão ser
perdido de novo. Ele nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. Amém? E propôs isto antes da fundação do mundo. Ele resolveu isso antes de criar todas essas coisas. Olha Efésios 1:11. E nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, mais uma vez, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele propôs isto antes de criar todas as coisas. Faz parte do seu plano soberano. Antes da fundação do mundo, Ele nos colocou em Cristo Jesus. E louvado seja Deus que tudo está acontecendo como Ele decidiu antes da fundação do mundo. Ele planejou muito tempo atrás e nós podemos descansar nesta verdade. E nós estamos seguros e firmes nas mãos do nosso Salvador. Você já está seguro e firme? Se você perder a sua vida hoje, você tem certeza para onde você vai? Pense sobre isso hoje à noite. E ultimamente, meus irmãos, a predestinação por meio de Cristo nos leva à adoção por meio de Cristo. A predestinação é a certeza da vida eterna. E ultimamente, qual a razão disso? Por que isto? Para quê? Versículo 12 ele diz. Vamos ler todo junto o versículo 12? Essa é a razão pela qual Ele predestinou. Leiamos: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Qual é a razão? Para quê? Louvor da sua glória. Amém? Este é o propósito eterno de Deus. Ter aqueles que Ele escolheu, que predestinou para o louvor da sua glória. Romanos 8:29, não precisa abrir, também nos diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vemos dois objetivos aqui. Duas razões pela qual essa questão da predestinação. Primeiramente, para louvor da sua glória, e para que aquele na qual Ele predestinou seja conformado à imagem de seu Filho. Amém? Então o propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. O propósito de Deus é que cada crente atinja a plenitude da estatura completa de Cristo. Então, nosso destino não é apenas a glória, mas o nosso destino é ser semelhante ao Rei da Glória. Amém? Então veja que maravilha, não é a glória já é algo extraordinário para nós. Mas o nosso destino também é ser semelhante ao Rei da Glória. Eu quero concluir com os irmãos lendo Romanos 8:30. Romanos 8:30. Mais uma vez, a palavra predestinou vai estar neste versículo. Paulo usou, se não foi o único, mas o que mais usou esta palavra nos escritos bíblicos. E mais uma vez, na sua carta aos Romanos, ele está usando esta palavra. Quantos acharam Romanos 8:30? Amém? Ele diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aí a gente fica pensando, mas ainda não fomos glorificados. É algo futuro. Quando Cristo voltar.
Mas nos decretos de Deus, a nossa glorificação já é um fato consumado. Os irmãos entendem? Para nós é algo futuro, é algo que ainda vai acontecer. Mas nos decretos eternos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus já foram glorificados. Porque Deus não se prende ao tempo, nós estamos presos ao tempo e a fatos. Deus vê todas as coisas da sua altura, desde o começo até o fim, porque Ele é Deus, né? Ele é Deus. Então aquele que Ele predestinou, Ele chamou, e os que chamou, Ele já justificou, e os que justificou, esses também Ele já glorificou. Então, meus queridos irmãos, o caminho é estreito, lógico que é. A estrada é cheia de espinhos, passamos por lutas, inimigos se levantam contra nós, é difícil a caminhada, é um desafio, claro que é, mas se estamos em Cristo, pelos decretos de Deus, já estamos na glória, louvado seja Deus. A glória para nós é futura, mas para o Senhor, nós já estamos na glória, no seu olhar eterno e soberano. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que isso possa servir para renovar a nossa fé e nossa esperança. O mundo é um mundo estável, é um mundo de incerteza, é um mundo inseguro, Silvia. Mas aqueles que estão em Cristo, ele pode ter certeza de estar seguros e firmes para a glória do Senhor. Você já está seguro e firme? Você já está em Cristo? Você já confessou Jesus como seu Salvador pessoal? Você já orou pedindo perdão pelos seus pecados e recebendo Jesus como seu Salvador pessoal? A palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu Jesus? A palavra de Deus também nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É desta forma que nós sabemos se realmente nós já estamos em Cristo. Você serve a Jesus? Você obedece os seus mandamentos? Ele é o Senhor da sua vida? Você já assumiu um compromisso com Jesus? Você sente paz no seu coração? Você tem satisfação no seu coração? Ou ainda falta alguma coisa? Você sente aí dentro do seu coração que existe algo faltando? Este algo é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, querido ou querida que está cultuando ao Senhor conosco hoje à noite, faça uma entrega total da sua vida ao Senhor Jesus e receba Ele como seu Salvador. Neste mundo de insegurança, você também, assim como nós, pode caminhar seguro e firme, porque o Senhor garante para nós a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, e se durante esta oração você gostaria de receber Jesus como seu Salvador pessoal, faça isso, e escreva nos comentários a sua decisão hoje à noite. Eu estou recebendo Jesus, eu estou entregando a minha vida 100% para Jesus, eu quero estar seguro e firme também em Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Você também pode orar em casa. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra hoje à noite. Nós estamos estudando sobre a doutrina de salvação. Ó Pai, obrigado pelas seguranças e firmeza que temos na Tua palavra, em Jesus Cristo. Pai bondoso, este mundo, como já temos falado, é um mundo de incerteza, é um mundo, meu Deus, passageiro. Ó Pai bondoso, obrigado porque o Senhor tem trazido segurança ao nosso coração. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pela adoção por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque podemos descansar nos braços do Senhor.
porque sabemos que um dia, quando partirmos daqui, para onde iremos? Pai, se alguém nesta noite que ainda não tem salvação em Cristo Jesus, que o Senhor, em nome de Jesus, convença essa pessoa, que ela possa hoje à noite fazer uma decisão verdadeira e sentir a paz de Cristo, sentir o seu coração inundado com a presença de Jesus, ter os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus, o único que pode perdoar e lavar os nossos corações de todo pecado. Entrego esta vida nas tuas mãos, para que o Senhor que começou esta boa obra, complete para a glória do Senhor. Nos ajuda a avançar, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.